Boa tarde, eu vou ler aqui no Evangelho de segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 adiante. No princípio existia o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. O que estava nele era a vida e a vida era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas e as trevas não venceram. Quem que é essa luz? Tchan, tchan, tchan. Essa luz é Jesus Cristo. Fala claramente, no princípio ele era o Verbo e o Verbo era Deus. Por que o Verbo era Deus? Porque Jesus Cristo nasceu de Deus. Jesus Cristo tem explicação, ele nasceu de Deus. Deus não tem explicação não. Mas no princípio ele era o Verbo era Deus. Aí já não é mais, aí já é Deus bebê, né? Porque Jesus Cristo foi gerado Deus bebê. Então no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então Deus tirou dele da genética dele e gerou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem explicação, ele nasceu de Deus. Agora Deus não tem explicação não. E você sabia que Deus e Jesus Cristo não é a mesma pessoa? Como vai existir duas pessoas dentro de uma só? Não tem lógica, né? Nem a ciência explica. Então Deus é um ser e Jesus Cristo é um ser. A partir desse momento que Jesus Cristo nasceu, que ele era o Verbo, você fala claramente, ele era o Verbo. O Verbo quer dizer que é mais de um. E o Verbo era Deus, então era Deus, porque tirou da genética de Deus e Jesus Cristo transformou, e Deus fez ele ser um bebê. Entendeu? Isso é bem claro, poucas pessoas entendem isso, essa parábola que eu disse, mas é bem complicado. Examina ela aí direitinho que depois eu venho